As Areias do Tempo. Tradução de A.B. Pinheiro de Lemos. Segunda edição. Editora Record. Para Francis Gordon, com amor. Meus agradecimentos especiais a Alice Fisher, cuja ajuda na pesquisa para este romance foi inestimável. As vidas de todos os grandes homens lembram que podemos tornar nossas vidas sublimes e, ao partirmos, deixar para trás pegadas nas areias do tempo. Henry Wadsworth Longfellow, um salmo da vida. Os mortos não precisam levantar. São uma parte da terra agora, e a terra nunca pode ser conquistada. Sobreviverá a todos os de tirania. Aqueles que nela entraram honrada, e não houve homens que entraram mais honrosamente do que os que morreram na Espanha, já alcançaram a imortalidade. Ernest Hemingway. A Espanha dilacerou a terra com as unhas, quando Paris era mais bela. A Espanha projetou sua vasta árvore de sangue, quando Londres cuidava de seu jardim e seu lago dos cisnes. Pablo Neruda. Nota do autor. Esta é uma obra de ficção, e, no entanto, a terra romântica do flamenco e Dom Quixote, de senhoritas de aparências exóticas com travessas de casco de tartaruga nos cabelos, é também a terra de Torquemada, da Inquisição Espanhola e de uma das mais sangrentas guerras civis da história. Mais de 500 mil de pessoas morreram nas batalhas pelo poder entre os republicanos e os rebeldes nacionalistas na Espanha. Em 1936, entre fevereiro e junho, foram cometidos 269 assassinatos políticos, e os nacionalistas executaram, em média, 1.000 republicanos por mês, sem permissão para o lamento. Foram incendiadas e destruídas 160 igrejas, e freiras foram arrancadas à força de conventos, como se fossem prostitutas num bordel, escreveu o Duque de Saint-Simon a respeito de um conflito anterior entre o governo espanhol e a igreja. Sedes de jornais foram saqueadas, e greves e motins tornaram-se endêmicos por todo o país. A Guerra Civil terminou com a vitória dos nacionalistas sob o comando de Franco. Depois de sua morte, a Espanha tornou-se uma monarquia. A Guerra Civil, que se prolongou de 1936 a 1939, pode estar oficialmente encerrada, mas as duas Espanhas que lutaram nunca se reconciliaram. Hoje, outra guerra continua a assolar a Espanha. A guerra de guerrilha travada pelos bascos para recuperarem a autonomia que tinham sob a República com o regime de Franco. A guerra está sendo travada com atentados à bomba, assaltos a banco para financiar os atentados, assassinatos e distúrbios. Quando um membro da ETA, um grupo guerrilheiro basco clandestino, morreu no hospital de Madrid após ser torturado pela polícia, os distúrbios subsequentes em todo o país levaram à demissão do diretor-geral da Polícia Espanhola, 5 chefes de segurança e 200 altos funcionários policiais. Em 1986, em Barcelona, os queimaram a bandeira espanhola em público. Em Pamplona, milhares de pessoas fugiram apavoradas quando nacionalistas bascos entraram em conflito com a polícia numa sucessão de motins que se espalharam por toda a Espanha e ameaçaram a estabilidade do governo. A polícia paramilitar retaliou com a maior violência, disparando a esmo contra casas e lojas de bascos. O tempo continua e é mais violento que nunca. Esta é de ficção, e, no entanto... CD 1 do Tempo 1. Pamplona, Espanha, 1976. Se o plano falhar, todos nós morreremos. Ele repassou mentalmente pela última vez, sondando, avaliando, à procura de defeitos. Não encontrou nenhum. O plano era ousado e exigia um cálculo do tempo cuidadoso, em frações de segundos. Se desse certo, seria um feito espetacular, digno do grande Alcide. Se falhasse... Bom, o tempo de se preocupar já passou, pensou Jaime Miró, filosófico. É tempo de ação. Jaime Miró era um mito, um herói para o povo basco e anátema para o governo espanhol. Tinha mais de 1,80 m de altura, rosto forte e inteligente, corpo musculoso e olhos escuros taciturnos. Testemunhas tendiam a descrevê-lo como mais alto do que era, mais moreno do que era, mais impetuoso do que era. Era um homem complexo, um realista, que compreendia as enormes desigualdades contra si, disposto a morrer por aquilo em que acreditava. Pamplona era uma cidade enlouquecida. Era a última manhã da Corrida dos Touros, a Fiesta de San Fermín, a celebração anual realizada de 7 a 14 de julho. 30 mil visitantes enxameavam as procedentes do mundo inteiro. Alguns estavam ali apenas para observar o espetáculo da Corrida dos Touros. Outros queriam provar sua coragem, correndo na frente dos animais em disparada.
Todos os quartos de hotel há muito que estavam ocupados, e universitários de Navarra dormiam em vãos de portas, saguões de bancos, automóveis, na praça central e até mesmo nas ruas e calçadas da cidade. Os turistas lotavam hotéis, assistindo aos ruidosos e pitorescos desfiles de gigantes de papier-mâché e escutando a música das bandas que desfilavam. Os participantes do desfile usavam mantos violeta com capuzes verdes, vermelhos ou dourados. Fluindo pelas ruas, as procissões pareciam rios de arco-íris. A explosão de fogos de artifício pelos postes e fios dos bondes aumentava o barulho e a confusão geral. A multidão comparecia tourada no final da tarde, mas o evento mais espetacular era o encierro, a corrida matutina dos touros que lutariam mais tarde naquele mesmo dia. 10 minutos antes da meia-noite, na noite da véspera, os touros eram levados dos Corrales de Gás pelas ruas escuras da parte inferior da cidade, atravessando o rio por uma ponte, até o curral na base da Calle San Domingo, onde permaneceriam durante o resto da noite. De manhã seriam soltos para correrem pela estreita Calle San Domingo, fechada por barricadas de madeira em cada esquina, até alcançarem os currais na Praça de Hemingway, onde ficariam até a tourada à tarde. De meia-noite às 6 da manhã, os visitantes permaneciam acordados, bebendo, cantando e fazendo amor, excitados demais para dormirem. Os que participariam da corrida de touros usavam um lenço vermelho de San Fermín em volta do pescoço. Às 15 para as 6 da manhã, as bandas começavam a circular pelas ruas, tocando a música vibrante de Navarra. Às 7 horas em ponto, um rojão voava pelo ar, a fim de anunciar a abertura dos portões do curral. A multidão era dominada por uma expectativa febril. Momentos depois, um segundo rojão era disparado, um aviso à cidade de que os touros já estavam correndo. O que se seguia era um espetáculo inesquecível. Primeiro vinha o som. Começava como um tênue e distante sussurro no vento, quase imperceptível, depois ficava cada vez mais alto, até se transformar numa explosão de cascos batendo, e subitamente 6 bois e 6 touros apareciam. Cada um pesando cerca de 700 quilos, avançavam pela Calle San Domingo como expressos mortíferos. Por dentro das barricadas de madeira instaladas em cada esquina para manter os touros confinados a uma única rua, havia centenas de jovens ansiosos e nervosos, decididos a provar sua bravura enfrentando os animais enfurecidos. Os touros corriam da extremidade da rua, passavam pela Calle La Etrafeta e a Calle de Javier, passavam por farmácias e lojas de roupas, pelo mercado de frutas a caminho da Praça de Hemingway e soavam gritos de olé da multidão frenética. Com a chegada dos animais, começava uma debandada desesperada para escapar aos chifres afiados e cascos letais. A repentina realidade da morte se aproximando fazia com que alguns participantes corressem para a segurança dos vãos de portas e saídas de incêndio. Eram acompanhados por escárnios de cobardão. Os poucos que tropeçavam e caíam no caminho dos touros eram logo puxados para um lugar seguro. O menino e o avô escondiam-se atrás de uma barricada, ofegantes com a emoção do espetáculo que ocorria tão perto dali. «Olhe só para eles», exclamou o velho. «Magnífico!» O menino estremeceu. «Tengo miedo, abuelo». O velho passou o braço por seus ombros. «Sim, Manuelo, é assustador, mas também maravilhoso. Já corri com os touros uma vez. Não há nada igual. Você testa a si mesmo contra a morte e isso faz com que se sinta um homem». Em geral, levava 2 minutos para os animais galoparem pelos 900 metros da Calle San Domingo até a arena. No momento em que os touros entravam no curral, um terceiro rojão devia surgir no céu. Naquele dia o rojão não explodiu, pois ocorreu um incidente que nunca antes aconteceu nos 400 anos de história da corrida de touros de Pamplona. Enquanto os animais avançavam pela rua estreita, meia dúzia de homens vestidos nos trajes pitorescos da féria mudaram as posições das barricadas. Os touros foram obrigados a deixar a rua exclusiva e ficaram à solta no coração da cidade. O que, um momento antes, fora uma comemoração feliz, se transformou no mesmo instante num pesadelo. Os animais frenéticos atacaram os espectadores atordoados. O menino e o avô foram dos primeiros a morrer, derrubados e pisoteados pelos touros. Violentas chifradas atingiram o bebê e mataram a criança indefesa, derrubando a mãe para ser esmagada. A morte pairava no ar por toda parte. Os animais colidiam com espectadores desprotegidos, derrubando mulheres e crianças, enfiando chifres compridos e fatais nas pessoas, barracas de comida e estátuas, arrasando tudo o que tinham a encontrar pela frente. Todos gritavam desesperados, na tentativa de escapar do caminho dos animais enfurecidos. Um furgão vermelho brilhante apareceu de repente à frente dos touros que se viram atacá-lo pela Calle de Estrella, a rua que levava ao Cárcel, a prisão de Pamplona. O Cárcel é um prédio de pedra de 2 andares, janelas gradeadas, aparência assustadora.
Há guaritas nos 4 cantos, e a bandeira espanhola vermelha e amarela tremula por cima da porta. Um portão se abre para um pequeno pátio. O segundo andar do prédio consiste de celas em que estão os presos condenados à morte. No interior da prisão, um corpulento guarda com o uniforme da polícia armada conduzia um sacerdote de hábito preto pelo corredor do segundo andar. O guarda carregava uma submetralhadora. Ao perceber a expressão inquisitiva nos olhos do sacerdote, o guarda explicou: "O cuidado nunca é demais aqui, padre. Temos a escória da terra neste andar." O guarda pediu ao padre que passasse por um detector de metal, muito parecido com os usados nos aeroportos. "Desculpe, padre, mas os regulamentos..." "Não tem problema, meu filho." No momento em que o padre passou, uma sirene estridente irrompeu no corredor. Instintivamente o guarda contraiu a mão que empunhava a submetralhadora. O padre virou-se e sorriu para o guarda, murmurando: "A culpa é minha." Removeu uma pesada cruz de metal que pendia do pescoço numa corrente de prata e entregou-a ao guarda. Quando tornou a passar, o doutor permaneceu em silêncio. O guarda devolveu a cruz e os dois continuaram a jornada pelas profundezas da prisão. O mau cheiro no corredor, perto das celas, era opressivo. O guarda estava com um ânimo filosófico. "Está perdendo seu tempo aqui, padre. Estes animais não têm almas para serem salvas." "Ainda assim, meu filho, devemos tentar." O guarda sacudiu a cabeça. "Posso lhe garantir que os portões do inferno estão à espera para acolher os dois." O padre olhou surpreso para o guarda. "2? Fui informado que havia 3 que precisavam de confissão." O guarda deu de ombros. "Poupamos um pouco do seu tempo. Zamora morreu na enfermaria esta manhã. Infarto." Eles alcançaram as celas mais distantes. "Chegamos, padre." O guarda destrancou a porta de uma cela, depois recuou cauteloso enquanto o padre entrava. Tornou a trancar a porta e ficou parado no corredor, alerta a qualquer sinal de problema. O padre aproximou-se do vulto estendido no imundo catre da prisão. "Seu nome, meu filho?" "Ricardo Melado." O padre fitou-o atentamente. Era difícil dizer com o que o homem parecia. O rosto estava inchado e esfolado, os olhos quase fechados. Através de lábios grossos, o homem murmurou: "Fico contente que tenha podido vir, padre. Sua salvação é o dever da igreja, meu filho." "Eles vão me enforcar esta manhã?" O padre afagou-lhe o ombro gentilmente. "Foi condenado a morrer pelo garrote." Ricardo Melado levantou os olhos, atordoado. "Não." "Lamento muito. As ordens foram dadas pelo primeiro-ministro pessoalmente." O padre pôs a mão na cabeça do preso e entoou: "Dime tus pecados." "Pequei muito em pensamento, palavra e ação, padre, e arrependo-me de todos os pecados com toda a força do coração." "Ruego a nuestro Padre Celestial para la salvación de tu alma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo." O guarda, escutando no lado de fora da cela, pensou: "Uma perda de tempo estúpida. Deus cuspirá no olho deste." O padre acabou: "Adeus, meu filho. Que Deus receba sua alma em paz." O padre encaminhou-se para a porta da cela. O guarda abriu-a, depois recuou, a arma apontada para o preso. Depois de trancar a porta, o guarda deslocou-se para a cela seguinte. Abriu a porta e disse: "Ele é todo seu, padre." O padre entrou na segunda cela. O homem também fora brutalmente espancado. O padre fitou em silêncio por um longo momento. "Qual é o seu nome, meu filho?" "Félix Carpio." Era um homem corpulento e barbudo, com uma cicatriz recente e lívida na face que a barba não conseguia esconder. "Não tenho medo de morrer, padre." "Isso é ótimo, meu filho. Ao final, nenhum de nós é poupado." Enquanto o padre ouvia a confissão de Carpio, ondas de som distante, a princípio abafadas, depois se tornando mais altas, começaram a reverberar pelo prédio. Era a trovoada de cascos e os gritos da multidão em fuga. O guarda prestou atenção ao barulho, sobressaltado. Os sons aproximavam-se depressa. "É melhor se apressar, padre. Alguma coisa estranha está acontecendo lá fora." "Já acabei." O guarda abriu a porta da cela. O padre saiu para o corredor. A porta foi trancada de novo. Havia um estrépito rumoroso na frente da prisão. O guarda virou-se para espiar pela janela estreita e gradeada. "Que barulho será este?" o padre disse. "Parece que alguém deseja uma audiência conosco. Pode me emprestar isso?" "Emprestar o quê?" "Sua arma, por favor." Enquanto falava, o padre aproximou-se do guarda. Em silêncio, removeu da cruz que pendia do pescoço, revelando um estilete comprido. Num movimento rápido, mergulhou o estilete no peito do guarda. "Saiba, meu filho", murmurou enquanto tirava a submetralhadora das mãos do guarda agonizante, "que Deus e eu decidimos que você não precisa mais desta arma." Fazendo devotamente o sinal da cruz, Jaime Miró acrescentou: "In nomine Patris." O guarda caiu no chão de cimento.
Jaime Miró tirou-lhe as chaves e abriu rapidamente as portas das duas celas. Os sons na rua tornavam tensos. Vamos embora, ordenou Jaime. Rico pegou a submetralhadora. Você dá um padre tanto. Quase me convenceu. Ele tentou sorrir com a boca inchada. Eles pegaram vocês de jeito, não é mesmo? Mas não se preocupe. Todos pagarão por isso. O que aconteceu com Zamora? Jaime Miró passou os braços pelos dois homens e ajudou-os a avançarem pelo corredor. Os guardas espancaram-no até a morte. Pudemos ouvir os seus gritos. Levaram-no depois para a enfermaria e disseram que ele morreu de infarto. Havia uma porta de ferro trancada à frente. Esperem aqui, disse Jaime Miró. Aproximou-se da porta e informou ao guarda no outro lado. Já acabei aqui. O guarda abriu a porta. É melhor se apressar, padre. Há algum distúrbio ocorrendo lá fora? Não concluiu a frase. Enquanto o estilete de Jaime penetrava no corpo, o sangue esguichou pela boca do guarda. Jaime fez sinal para os dois homens. Vamos. Félix Capio pegou a arma do guarda e começaram a descer. A cena lá fora é um caos. A polícia corria de um lado para outro, freneticamente, na tentativa de descobrir o que acontecia e controlar as pessoas que, aos berros, no pátio, debatiam-se para fugir dos touros enfurecidos. Um dos touros investira contra a entrada do prédio, esmagando a entrada de pedra. Outro dilacerava o corpo de um guarda uniformizado no chão. O furgão vermelho encontrava-se no pátio, o motor ligado. Na confusão, os três homens passaram quase despercebidos, e aqueles que os viram escapar estavam demais em salvar as próprias vidas para tomar alguma providência. Em silêncio, Jaime e seus companheiros embarcaram na traseira do furgão, que logo partiu acelerado, dispersando os pedestres desesperados pelas ruas apinhadas. A Guarda Civil, a Polícia Rural Paramilitar, em uniforme verde e cape preto de couro envernizado, tentava em vão controlar a multidão histérica. A Polícia Armada, tendo as capitais provinciais, também era impotente diante da generalizada. As pessoas procuravam fugir em todas as direções, tentativa desesperada de escapar dos touros enfurecidos. Os touros representavam menos perigo que as próprias pessoas que se pisoteavam na ânsia de velhos e mulheres sendo derrubados sob os pés da multidão desabalada. Jaime olhou consternado para o espetáculo atordoado. Não foi planejado para acontecer assim. O furgão deveria estar à espera nas barricadas para controlar os touros. Olhava da carnificina, mas não podia fazer coisa alguma para detê-la. Fez para não ver. O furgão chegou aos arredores de Pamplona e seguiu para o sul, deixando para trás o clamor e a confusão da multidão em pânico. Para onde estamos indo, Jaime? Perguntou Ricardo Melado. Há uma casa segura perto da torre. Ficaremos lá até escurecer e depois seguiremos em frente. Félix Capio estor. Jaime Miró observou com uma expressão compadecida. Chegaremos num instante, amigo, murmurou gentilmente. Ele não conseguia tirar da cabeça a cena terrível de Pamplona. Meia hora depois, eles se aproximaram da pequena aldeia de Torre e contornaram-na, seguindo para uma casa isolada nas montanhas. Jaime ajudou os dois homens a saltarem da traseira do furgão. Vocês serão apanhados à meia-noite, informou o motorista. Avise a eles para trazerem um médico, disse Jaime, e livre-se desse furgão. Os três entraram na casa. Era uma casa de fazenda, simples e confortável, com uma lareira na sala de estar e vigas no teto. Havia um bilhete na mesa. Jaime Miró leu-o e sorriu para a frase de recepção. Mi casa es su casa. Encontrou garrafas de vinho no bar e serviu bebidas para os três. Não há palavras para lhe agradecer, amigo. A você, brindou Ricardo Melado. Jaime levantou o copo. A liberdade. Um canário cantou de repente numa gaiola. Jaime foi até lá e observou sua agitação por um momento. Depois abriu a gaiola, tirou o passarinho gentilmente e levou-o para uma janela aberta. Voe para longe, pajarito, murmurou. Todas as criaturas vivas devem ser livres. CD 10. Capítulo 10. Miguel Carrilho estava nervoso. Mais do que isso, Miguel Carrilho estava muito nervoso. Não foi um dia maravilhoso para ele. O que começara tão bem pela manhã, quando encontrara as 4 freiras e as convencera de que era um frade, terminara com ele derrubado e inconsciente, mãos e pés amarrados, deixado no chão da loja de roupas. Fora a mulher do proprietário quem o encontrara. Era uma mulher idosa e corpulenta, de bigode estourada. Fitara-o todo amarrado no chão e dissera: Madre de Deus, quem é você? O que está fazendo aqui? Carrilho recorrera a todo o seu charme. Graças aos céus que apareceu, senhorita. Jamais vira alguém que fosse mais, obviamente, uma senhora. Estava tentando me livrar dessas correias para poder usar o seu telefone e chamar a polícia. Não respondeu a minha pergunta. Ele tentará se ajeitar numa posição mais confortável. A explicação é simples, senhorita. Sou Frei Gonzales. Venho de um mosteiro perto de Madrid.
Passava por sua linda loja quando vi 2 homens arrombando-a. Achei que era meu dever, como mensageiro de Deus, impedi-los. Entrei atrás na esperança de persuadi-los a desistirem de seus pecados, mas eles me dominaram e me amarraram. Agora, se fizer a gentileza de me soltar... Mierda! Carrilho fitara aturdido. O que disse? Quem é você? Já disse, sou... Você é o maior mentiroso que já conheci. Ela fora até os hábitos que as freiras haviam descartado. O que é isto? Ah, isso... Os 2 jovens estavam usando esses hábitos como disfarce e... Há trajes aqui de 4 pessoas. Disse que eram 2 homens. É isso mesmo, os outros 2 apareceram depois e... Ela se encaminhara para o telefone. O que vai fazer? Chamar a polícia. Posso lhe garantir que isso não é necessário. Assim que me soltar, irei direto para a polícia e farei um relato completo. A mulher fitara-o com desdém. Seu hábito está aberto, Frei. A polícia foi ainda menos compreensiva do que a mulher. Carrilho estava sendo interrogado por 4 homens da Guardia Civil. Os uniformes verdes e capes de verniz preto do século XVIII eram suficientes para inspirar terror por toda a Espanha e efetuarem sua magia em Carrilho. Sabia que corresponde exatamente à descrição de um homem que assassinou um padre lá no norte? Carrilho suspirou. Não estou surpreso. Tenho um irmão gêmeo, que os céus possam puni-lo. Foi por sua causa que ingressei no mosteiro. Nossa pobre mãe... Esqueça. Um gigante com uma cicatriz no rosto entrou na sala. Boa tarde, Coronel Acoca. É esse o homem? Isso mesmo, coronel. Por causa dos hábitos de freiras que encontramos com ele na loja, achamos que poderia estar interessado em interrogá-lo pessoalmente. O coronel Ramon Acoca aproximou-se do infeliz Carrilho. Claro que estou interessado. E muito. Carrilho ofereceu ao coronel seu sorriso mais insinuante. Fico contente que esteja aqui, coronel. Estou numa missão para minha igreja e é importante que chegue a Barcelona o mais depressa possível. Como já tentei explicar a esses simpáticos cavalheiros, sou uma vítima das circunstâncias apenas porque tentei ser um bom samaritano. O coronel Acoca acenou com a cabeça amavelmente. Como está com pressa, tentarei não desperdiçar seu tempo. Carrilho ficou radiante. Obrigado, coronel. Vou lhe fazer algumas perguntas simples. Se responder com a verdade, estará tudo bem. Se mentir para mim, será bastante doloroso para você. Enfiou alguma coisa na mão. Carrilho protestou indignado. Os homens de Deus não mentem. Fico feliz em saber disso. Fale-me a respeito das 4 freiras. Não sei coisa alguma sobre 4 freiras... O punho que o atingiu na boca tinha uma soqueira de latão e o sangue esguichou pela sala. Santo Deus! Balbuciou Carrilho. O que está fazendo? O coronel Acoca repetiu. Fale-me a respeito das 4 freiras. Eu não... O punho tornou a acertar na boca de Carrilho, quebrando dentes. Carrilho estava sufocando com o próprio sangue. Não, eu... Fale-me a respeito das 4 freiras. A voz de Acoca era suave e afável. Carrilho viu o punho levantar. Está bem, As palavras saíram atabalhoadas. Elas estavam em Vila Castim, fugindo do convento. Por favor, não me bata de novo. Continue. Eu prometi ajudá-las. Precisavam trocar de roupas. Então arrombou a loja. Não, É verdade. Elas roubaram algumas roupas, depois me derrubaram e foram embora. Comentaram para onde iam? Um estranho senso de dignidade prevaleceu subitamente em Carrilho. Não. O fato de não mencionar Mendávia nada tinha a ver com o desejo de proteção das freiras. Carrilho não estava preocupado com elas. Era apenas porque o coronel lhe desfigurara o rosto. Seria muito difícil ganhar a vida depois que saísse da prisão. O coronel Acoca virou-se para os homens da Guardia Civil. Estão vendo o que um pouco de persuasão amigável pode fazer? Mandem-no para Madrid, sob a acusação de assassinato. Lúcia, Irmã Teresa, Rubio Arzano e Tomás Sanjuro caminhavam para noroeste, seguindo na direção de Olmedo, permanecendo longe das estradas principais e atravessando plantações de cereais. Passaram por rebanhos de ovelhas e cabras. A inocência da paisagem pastoral era um irônico contraste com o grande perigo em que todos estavam. Andaram durante toda a noite e, ao amanhecer, se encaminharam para um ponto isolado nas colinas. A cidade de Olmedo fica logo adiante, avisou Rubio Arzano. Pararemos aqui até o anoitecer. Vocês 2 precisam dormir um pouco. Irmã Teresa estava fisicamente exausta, mas alguma coisa lhe acontecia em termos emocionais que era muito mais desconcertante. Sentia que perdia o contato com a realidade. Começara com o desaparecimento de seu precioso rosário.
Perdera-o ou alguém o roubara? Não sabia. Fora seu conforto por muitos anos, mais do que podia se lembrar. Quantos milhares de ave-marias, Padre Nossos e salve-rainhas, tornara-se parte dela, sua segurança, e agora sumira. Perdera-o no convento durante o ataque? E houvera mesmo um ataque? Parecia tão irreal agora. Não distinguia mais o real do imaginário. O bebê ela vira. Seria o bebê de Monique? Ou Deus estava lhe pregando peças? Era tudo muito confuso. Quando jovem, tudo parecia mais simples. Quando era jovem. CD 11. Capítulo 11. Aise, França, 1924. Quando tinha apenas 8 anos, a maior parte da felicidade na vida de Teresa de Fosse vinha da igreja. Era como uma chama sagrada que a atraía para seu calor. Visitava a Chapelle des Pénitentes Blancs, rezava na Catedral em Mônaco e em Notre-Dame Bon Voyage em Cannes, mas comparecia cada vez mais aos serviços na igreja em Aise. Teresa vivia num château, numa montanha por cima da aldeia medieval de Aise, perto de Monte Carlo, dando para a Côte d'Azur. A aldeia ficava no alto de um penhasco, e parecia a Teresa que lá de cima podia contemplar o mundo inteiro. Havia um mosteiro no topo, com fileiras de casas descendo pela encosta da montanha até o azul do Mediterrâneo. Monique, um ano mais moça do que Teresa, era a beldade da família. Mesmo quando criança, já se podia perceber que cresceria para se tornar uma bela mulher. Tinha feições delicadas, olhos azuis faiscantes e uma segurança tranquila que se ajustava à aparência. Teresa era o patinho feio, e os de Fosse sentiam-se embaraçados com a filha mais velha. Se Teresa fosse convencionalmente feia, poderiam enviá-la a um cirurgião plástico para diminuir o nariz, aumentar o queixo ou endireitar os olhos. Mas o problema estava no fato de todas as feições de Teresa serem um pouco tortas. Tudo parecia deslocado, como se ela fosse uma comediante que maquilara o rosto para provocar risadas. Mas se Deus a lesara na questão da aparência, compensara ao abençoá-la com um dom extraordinário. Teresa possuía a voz de um anjo. Fora notada na primeira vez em que cantara no coro da igreja. Os paroquianos escutaram aturdidos os tons puros e precisos que saíam da criança. À medida que Teresa crescia, a voz tornou-se ainda mais bela. Cantava todos os solos na igreja. Ali sentia que encontrara seu lugar. Fora da igreja, no entanto, Teresa era extremamente tímida, angustiantemente consciente de sua aparência. Na escola, era Monique quem vivia cercada de amigos. Tanto meninos como meninas afluíam para o seu lado. Queriam brincar com ela, serem vistos com ela. Monique era convidada para todas as festas. Era também convidada, mas, no seu caso, era uma lembrança posterior, o cumprimento de uma obrigação social. Teresa sabia disso e se sentia angustiada. Ora, René, não pode convidar uma das meninas de Fosse sem chamar a outra? Seria falta de educação. Monique sentia-se envergonhada devido à feiura da irmã. Achava que isso, de alguma forma, refletia-se sobre ela. Seus pais comportavam-se de maneira adequada em relação à filha mais velha. Cumpriam o dever parental de maneira escrupulosa, mas Monique era obviamente a filha que adoravam. O único ingrediente pelo qual Teresa ansiava estava faltando: amor. Era uma criança obediente, sempre disposta a agradar. Uma boa aluna que adorava música, história e línguas estrangeiras. Esforçava-se ao máximo na escola. As professoras, as criadas e os habitantes da cidade sentiam pena dela. Como um comerciante disse um dia quando Teresa deixou sua loja: Deus não estava atento quando a criou. Onde Teresa encontrava amor era na igreja. O padre a amava e Jesus a amava. Ela ia à missa todas as manhãs e fazia as 14 estações da cruz. Ajoelhando-se na igreja fria e abobadada, sentia a presença de Deus. Quando cantava ali, Teresa experimentava um senso de esperança e de expectativa. Sentia que alguma coisa maravilhosa estava prestes a lhe acontecer. Era a única coisa que tornava a vida suportável. Teresa jamais confidenciou sua infelicidade aos pais ou à sua irmã, pois não queria incomodá-los, e guardava para si o segredo de quanto Deus a amava e quanto ela amava a Deus. Teresa adorava a irmã. Brincavam juntas no terreno que cercava o château, e ela deixava Monique vencer os jogos. Combinavam fazer explorações juntas, desciam pelos íngremes degraus de pedra escavados na montanha até a aldeia de Aise lá embaixo, vagueavam pelas ruas estreitas em que ficavam as lojas dos artesãos, observando-os venderem suas mercadorias. Quando as meninas atingiram a adolescência, as predições dos aldeões se confirmaram. Monique tornou-se ainda mais bela, e os rapazes cercavam-na, enquanto Teresa tinha pouquíssimos amigos e permanecia em casa costurando ou lendo ou indo à aldeia fazer compras. Um dia, ao passar pela sala de estar, Teresa ouviu o pai e a mãe discutindo sobre ela. Ela será uma velha solteirona. Ficará com a gente por toda a nossa vida. Teresa encontrará alguém. Tem um temperamento muito amável.
Não é isso que os rapazes de hoje procuram. Querem alguém que possam desfrutar na cama. Teresa fugiu. Teresa ainda cantava na igreja aos domingos e por causa disso ocorreu um evento que quase lhe mudou a vida. Havia na congregação uma certa Madame Neuf, tia de um diretor de emissora de rádio em Nice. Ela foi falar com Teresa numa manhã de domingo. Está desperdiçando sua vida aqui, minha filha. Possui uma voz extraordinária. Deveria usá-la. Mas estou usando? Eu não me refiro a... Madame Neuf correu os olhos pela igreja. Isso? Falo de usar sua voz de forma profissional. Orgulho-me de reconhecer o talento quando o escuto. Quero que cante para o meu sobrinho. Ele pode levá-la para o rádio. Está interessada? Eu não sei. O simples pensamento apavorava Teresa. Converse com sua família. É uma ideia maravilhosa, comentou a mãe de Teresa. Pode ser uma boa coisa para você, acrescentou o pai. Apenas Monique apresentou restrições. Você não é uma profissional, pode se expor ao ridículo. O que nada tinha a ver com os motivos de Monique para tentar desencorajar a irmã. Na realidade, Monique temia que Teresa obtivesse sucesso. Monique é que sempre ocupara o centro das atenções. Não é justo, pensou. Deus não deveria ter dado a Teresa uma excelente voz. E se ela se tornar famosa? Eu ficaria em segundo plano e ignorada. E assim Monique tentou persuadir a irmã a não aceitar o convite. Mas no domingo seguinte, na igreja, Madame Neuf avisou a Teresa. Falei com meu sobrinho. Ele está disposto a lhe conceder uma audição. Espera na quarta-feira às 3h. Na quarta-feira seguinte, uma Teresa muito nervosa apareceu na emissora de rádio em Nice e procurou o diretor. Sou Louis Bonnet, apresentou-se ele bruscamente. Posso lhe conceder 5 minutos. A aparência física de Teresa confirmava seus piores receios. A tia já lhe enviara alguns talentos antes. Eu deveria dizer a ela para não sair da cozinha. Mas sabia que não faria isso. A tia era muito rica e ele o único herdeiro. Teresa seguiu Louis Bonnet por um corredor estreito até um pequeno estúdio. Já cantou profissionalmente alguma vez? Não, senhor. Teresa estava com a blusa encharcada de suor. Por que deixei que me convencessem a vir aqui? Especulou. Estava em pânico, com vontade de fugir. Bonnet colocou-a na frente de um microfone. Não tem um pianista disponível hoje e por isso terá de cantar uma capela. Sabe o que significa a capela? Sei, sim, senhor. Maravilhoso. Ele questionou, não pela primeira vez, se a tia seria rica o suficiente para fazer com que todas aquelas audições valessem a pena. Ficarei na cabine de controle. Terá tempo para uma canção. Senhor, o que devo... Ele se fora. Teresa ficara sozinha no estúdio diante do microfone. Não tinha a menor ideia do que iria cantar. Basta procurá-lo, dissera a tia. A emissora tem um programa musical todas as noites de sábado e... Preciso sair daqui. Não tenho o dia inteiro, soou a voz de Louis de repente. Desculpe, mas não posso... O diretor, no entanto, estava determinado a puni-la por desperdiçar seu tempo. Só algumas notas, insistiu. O suficiente para que pudesse dizer à tia como a garota fora uma tola. Talvez isso a persuadisse a parar de lhe enviar seus protégés. Estou esperando, acrescentou. Bonnet recostou-se na cadeira e acendeu um gitane. Mais 4 horas de trabalho. Yvette estaria à sua espera. Teria tempo de passar por seu apartamento antes de ir para casa e a esposa. Talvez até houvesse tempo para... Foi nesse instante que ele ouviu e não pôde acreditar. Era uma voz tão pura e tão suave que provocou calafrios por sua espinha. Uma voz impregnada de anseio e desejo que cantava a solidão e o desespero, amores perdidos e sonhos mortos. Uma voz que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Avivou nele emoções que julgava estarem há muito mortas. Meu Deus, onde estava ela? Um técnico de som passava pela cabine de controle e parou ao ouvir aquela voz, fascinado. A porta estava aberta e outros começaram a chegar atraídos pela voz. Ficaram parados em silêncio ouvindo o som pungente de um coração clamando desesperadamente por amor. Não havia qualquer outro som na cabine. Quando a canção terminou, houve um silêncio prolongado até que uma mulher murmurou. Quem quer que ela seja, não a deixe escapar. Louis Bonnet passou apressado para o estúdio. Teresa preparava-se para sair. Desculpe por ter demorado tanto. É que eu nunca... Sente-se, Maria. Teresa. Desculpe. Ele respirou fundo. Temos um programa musical nas noites de sábado. Eu sei, sempre o escuto. Gostaria de participar? Teresa fitou-o aturdida, incapaz de acreditar no que ouvia. Está querendo dizer que quer me contratar? A partir desta semana. No início pagaremos um mínimo, mas será uma excelente promoção para você. Era quase bom demais para ser verdade. Eles vão me pagar para cantar?
Pagar? Exclamou Monique. Quanto? Não sei, e não me importo. O importante é que alguém me quer, quase acrescentou, mas se conteve a tempo. É uma notícia maravilhosa. Então você vai se apresentar no rádio, comentou o pai. A mãe já começava a fazer planos. Pediremos a todos os nossos amigos para escutarem e mandarem cartas com elogios à sua voz. Teresa olhou para Monique à espera de que a irmã dissesse: não precisam fazer isso, Teresa é muito boa. Mas Monique não disse nada. Isso passará depressa, era o que ela estava pensando. Estava enganada. Na noite de sábado, na emissora de rádio, Teresa estava em pânico. Fique tranquila, pois isso é perfeitamente natural, garantiu Louis Bonnet. Todos os artistas passam por tal momento. Estavam sentados na pequena sala verde usada pelos artistas. Você será uma sensação. Acho que vou vomitar. Não há tempo. Entrará no ar dentro de 2 minutos. Teresa ensaiara naquela tarde com a pequena orquestra que a acompanharia. O ensaio fora extraordinário. O estúdio em que foi realizado estava lotado pelo pessoal da emissora, que ouvira falar da moça com uma voz incrível. Todos escutaram em silêncio enquanto Teresa ensaiava as canções que iria cantar no ar. Ninguém duvidava de que estavam testemunhando o nascimento de uma estrela importante. É uma pena que ela não seja bonita, comentou um contra-regra. Mas pelo rádio, quem pode saber a diferença? O desempenho de Teresa naquela noite foi magnífico. Ela sabia que nunca cantara melhor. E quem sabia até onde aquilo poderia levá-la? Talvez, se tornasse famosa, tivesse homens a seus pés suplicando para que casasse com eles, como acontecia com Monique. Monique comentou como se lesse seus pensamentos. Estou muito feliz por você, mana, mas não fique muito entusiasmada. Essas coisas nunca duram para sempre. Isso vai durar, pensou Teresa na maior felicidade. Sou finalmente uma pessoa, sou alguém. Na manhã de segunda-feira houve um telefonema interurbano para Teresa. Provavelmente é uma brincadeira, advertiu o pai. A pessoa se apresentou como Jacques Raimou, o mais importante diretor artístico da França. Teresa atendeu, cautelosa. Alô? Senhorita Defosse? Sou eu. Teresa Defosse? Isso mesmo. Sou Jacques Raimou. Ouvi o seu programa de rádio na noite de sábado. É exatamente do que estou à procura. Eu não compreendo. Estou encenando uma peça na Comédie Française, um musical. Começo os ensaios na próxima semana e estava à procura de alguém com uma voz como a sua. Para ser franco, não há ninguém com uma voz como a sua. Quem é seu agente? Agente? Eu não tenho agente. Pois então irei até aí pessoalmente e faremos um contrato. Monsieur Raimou, eu não sou muito bonita. Era angustiante dizer as palavras, mas Teresa sabia que era necessário. Ele não deve ter falsas expectativas. Raimou riu. Espere até depois de eu a produzir. O teatro é faz de conta. A maquilagem pode fazer as mágicas mais incríveis. Mas estarei aí amanhã. Era um sonho por cima de uma fantasia. Estrelar uma peça de Raimou? Acertarei o contrato com ele, declarou o pai de Teresa. É preciso tomar muito cuidado quando se lida com essa gente de teatro. Precisamos comprar um vestido novo para você, sugeriu a mãe. E eu o convidarei para jantar. Monique não comentou nada. Considerava aquela situação insuportável. Não podia aceitar que a irmã se tornasse uma estrela. Talvez houvesse uma maneira. Monique deu um jeito para ser a primeira a descer quando Jacques Raimou chegou à residência dos Defosse naquela tarde. Ele foi recebido por uma jovem tão bonita que seu coração exultou. Ela vestia um traje branco simples que ressaltava seu corpo à perfeição. Meu Deus, pensou ele. Esta aparência e a voz, ela é perfeita. Será uma estrela de sucesso. Não tenho palavras para expressar como me sinto feliz por conhecê-la, disse Raimou. Monique sorriu efusivamente. Também me sinto muito feliz por conhecê-lo. Sou uma grande admiradora sua, Monsieur Raimou. Ótimo! Já vi que trabalharemos juntos muito bem. Trouxe um roteiro comigo. É uma linda história de amor e eu acho... Nesse momento, Teresa entrou na sala. Usava um vestido novo, mas mesmo assim parecia desajeitada. Parou ao deparar com Jacques Raimou. Ah, como vai? Não sabia que estava aqui. Chegou mais cedo. Ele olhou para Monique, inquisitivo. Esta é minha irmã, disse Monique. Teresa. As duas notaram a mudança de expressão de Raimou. Passou do choque ao desapontamento e repulsa. Você é a cantora? Isso mesmo. Ele virou-se para Monique. E você? Monique sorriu com um ar de inocência. Sou a irmã de Teresa. Raimou virou-se para examinar Teresa outra vez. Depois sacudiu a cabeça. Sinto muito. Você é... Ele hesitou à procura da palavra apropriada. É jovem demais. E agora, se me dão licença, preciso voltar a Paris.
As irmãs ficaram paradas ali observando Raimundo encaminhar-se para a porta. Deu certo, pensou Monique exultante. Deu certo. Foi o último programa de rádio de Teresa. Louis Bonnet suplicou que voltasse, mas ela sentia-se muito magoada. Depois de olhar para minha irmã, pensou, como alguém pode me querer? Sou muito feia. Enquanto vivesse, jamais esqueceria a expressão de Jacques Raimundo. A culpa é minha por ter acalentado sonhos absurdos. Essa é a maneira de Deus me punir. Depois disso, Teresa cantaria apenas na igreja e se tornaria ainda mais reclusa. Durante os 10 anos seguintes, a bela Monique recusou mais de uma dúzia de pedidos de casamento. Foi cortejada pelos filhos do prefeito, banqueiro, médico e comerciantes da aldeia. Os pretendentes variavam de jovens recém-saídos da escola a homens maduros, bem-sucedidos, na casa dos 40 e 50 anos. Eram ricos e pobres, bonitos e feios, instruídos e ignorantes. E a todos Monique dizia não. O que está procurando? Perguntou-lhe o pai, desconcertado. Todos aqui são muito chatos, papai. Aise é um lugar sem a menor sofisticação. Meu príncipe encantado está em Paris. E assim, submisso, o pai mandou-a para Paris. Como um pensamento posterior, também enviou Teresa. As duas moças ficaram num pequeno hotel no Bois de Boulogne. Cada irmã via uma Paris diferente. Monique frequentava bailes de caridade e jantares elegantes, tomava chá com rapazes da nobreza. Teresa visitava Les Invalides e o Louvre. Monique ia às corridas em Longchamp e às festas de gala em Malmaison. Teresa ia à Catedral de Notre-Dame para rezar, passeava pelo caminho arborizado do canal Saint-Martin. Monique ia ao Maxims, ao Moulin Rouge, enquanto Teresa andava pelos quais, parando nas livrarias e floristas, entrando na Basílica de Saint-Denis. Teresa gostou de Paris, mas para Monique a viagem foi um fracasso. Ao voltarem para casa, Monique disse: Não encontrei qualquer homem com quem quisesse casar. Não conheceu ninguém que a interessasse? Perguntou o pai. Não. Houve um rapaz que me levou para jantar no Maxims. O pai é dono de minas de carvão. Como ele era? Indagou a mãe ansiosa. Era rico, bonito, polido e me adorava. Ele pediu em casamento? A cada 10 minutos. Finalmente me recusei a vê-lo de novo. A mãe ficou espantada. Por quê? Porque ele só sabia falar sobre carvão. Carvão betuminoso, carvão de pedra, carvão preto, carvão cinzento. Ah, muito chato. No ano seguinte, Monique decidiu que queria voltar a Paris. Vou arrumar minhas malas, disse Teresa. Monique sacudiu a cabeça. Não, desta vez acho que irei sozinha. Assim, enquanto Monique ia a Paris, Teresa ficava em casa e frequentava a igreja todas as manhãs, rezando para que a irmã encontrasse um belo príncipe. E um dia o milagre aconteceu. Um milagre porque foi com Teresa que aconteceu. Seu nome era Raoul Girardot. Ele foi à igreja de Teresa num domingo e ouviu-a cantar. Nunca escutara antes nada parecido. Preciso conhecê-la, pensou. No início da manhã de segunda-feira, Teresa foi ao armazém geral da aldeia a fim de comprar tecido para um vestido que queria fazer. Raoul Girardot trabalhava por trás do balcão. Levantou os olhos quando Teresa entrou e seu rosto se iluminou. A voz! Ela ficou embaraçada. Como o que disse? Ouvi você cantar na igreja ontem. É magnífica. Ele era alto e bonito, olhos escuros e inteligentes e faiscantes, lábios atraentes e sensuais. Tinha 30 e poucos anos, 1 ou 2 a mais do que Teresa. Ela ficou tão atordoada por sua aparência que pôde apenas balbuciar. Fitou-o fixamente, o coração disparado. Oh, obrigada. Eu queria 3 metros de musselina, por favor. Raoul sorriu. Terei o maior prazer em atendê-la. Por aqui. Subitamente era difícil para Teresa concentrar-se na compra. Estava consciente demais da presença do rapaz, quase sufocando, consciente de sua beleza e charme, da aura viril que o cercava. Depois que Teresa escolheu, enquanto Raoul embrulhava o tecido, ela tomou coragem para perguntar. Você é novo aqui, não é mesmo? Ele olhou para ela e sorriu, e calafrios a percorreram. Oui, cheguei em Aise há poucos dias. Minha tia é dona desta loja e precisava de ajuda, por isso resolvi passar algum tempo aqui. Quanto será algum tempo? Teresa descobriu-se especular. Deveria cantar profissionalmente, comentou Raoul. Ela lembrou a expressão de Raimundo ao vê-la. Não se arriscaria a se expor publicamente outra vez. Obrigada, murmurou Teresa. Ele ficou enternecido com o embaraço e timidez de Teresa e tentou puxar conversa. Nunca estive em Aise antes. É uma linda cidadezinha. É sim. Nasceu aqui? Nasci. Gosta do lugar? Gosto. Teresa pegou o embrulho e fugiu. No dia seguinte, ela arrumou um pretexto para voltar à loja. Passara metade da noite acordada, pensando no que diria Raoul.
Estou contente que goste de Eze. Sabia que o mosteiro foi construído no século XIV? Já visitou Saint-Paul-de-Vence? Há uma linda capela ali. Gosto de Monte Carlo. E você? É maravilhoso saber que está tão perto daqui. Às vezes minha irmã e eu vamos de carro ao Grand Corniche e ao Teatro Fort Antoine. Por acaso você conhece? É um teatro grande, ao ar livre. Sabia que Nice já se chamou Nicaia? Ah, não sabia. Pois é verdade. Os gregos estiveram lá há muito tempo. Há um museu em Nice com as relíquias de homens das cavernas que lá viveram há milhares de anos. Não é interessante? Teresa estava preparada com tudo o que ia dizer, guardado na cabeça. Infelizmente, no momento em que entrou na loja e avistou Raul, tudo fugiu-lhe da mente. Limitou-se a fixá-lo, incapaz de falar. Bonjour, disse Raul jovialmente. É um prazer tornar a vê-la, Mademoiselle Defosse. Merci. Teresa sentiu-se como uma idiota. Estou com 30 anos e me comporto como uma colegial. Pare com isso. Mas ela não podia parar. Em que posso servi-la? Eu preciso de mais musselina. O que era a última coisa de que ela precisava. Ela observou Raul pegar a peça de tecido. Ele colocou-a no balcão e começou a medir. Quantos metros vai querer? Teresa começou a responder 2 metros, mas o que saiu foi outra coisa. Você é casado? Ele fitou-a com um sorriso afetuoso. Não, ainda não tive essa sorte. Pois vai ter, pensou Teresa, assim que Monique voltar de Paris. Monique adoraria aquele homem. Eram perfeitos um para o outro. O pensamento da reação de Monique ao conhecer Raul encheu Teresa de felicidade. Seria maravilhoso ter Raul Girardot como cunhado. No dia seguinte, quando Teresa passava pela loja, Raul avistou e saiu apressado. Boa tarde, mademoiselle. Eu ia tirar uma folga. Se está livre, não gostaria de tomar um chá comigo? Está bem, obrigada. Sentia-se com a língua presa em sua presença, embora Raul não pudesse ser mais simpático. Fez tudo o que podia para deixá-la à vontade, e logo Teresa se descobriu a contar àquele estranho coisas que nunca dissera a ninguém antes. Falaram de solidão. As multidões me deixam solitária, comentou Teresa. Sempre me sinto como uma ilha no mar de pessoas. Ele sorriu. Eu compreendo. Mas deve ter muitos amigos? Conhecidos. Afinal, será que alguém tem realmente amigos? Era como se ele estivesse falando para uma imagem no espelho. O tempo passou muito depressa, e logo estava na hora de Raul voltar ao trabalho. Quando se levantaram, ele perguntou, não quer almoçar comigo amanhã? Ele estava sendo apenas gentil, é claro. Teresa sabia que nenhum homem poderia se sentir atraído por ela, especialmente alguém tão maravilhoso como Raul Girardot. Tinha certeza que ele era gentil com todo mundo. Eu gostaria muito, respondeu Teresa. Ao se encontrarem no dia seguinte, Raul disse com um entusiasmo infantil. Consegui ficar de folga a tarde toda. Se não estiver muito ocupada, por que não vamos até Nice? Seguiram pela Moyenne Corniche no carro de Raul com a capota arriada, a cidade estendendo-se abaixo deles como um tapete mágico. Teresa recostou-se no assento e pensou, nunca me senti tão feliz. E depois com um sentimento de culpa, estou feliz por Monique. A irmã estava para voltar de Paris no dia seguinte. Raul seria o presente de Teresa para ela. Era bastante realista para saber que os Rauls do mundo não eram para ela. Já sofrera demais na vida e há muito a aprender a distinguir o que era real ou não. O homem bonito ao seu lado, guiando o carro, era um sonho impossível que ela sequer podia se permitir. Almoçaram em Le Chantecler, no Hotel Negresco, em Nice. Foi uma refeição magnífica, mas depois Teresa não se lembrou do que comeu. Parecia-lhe que ela e Raul não pararam de falar. Tinham muita coisa a dizer um para o outro. Ele era espirituoso e encantador. Parecia achar Teresa interessante. Realmente interessante. Perguntou sua opinião sobre muitas coisas e escutou com atenção as respostas. Concordaram sobre quase tudo. Era como se fossem almas gêmeas. Se algum dia Teresa tiver algum pesar pelo que estava prestes a acontecer, tratou de expulsá-lo da mente, determinada. Gostaria de jantar no chateau amanhã? Minha irmã está voltando de Paris. Gostaria que a conhecesse. Eu teria o maior prazer, Teresa. Quando Monique chegou em casa no dia seguinte, Teresa apressou-se em recebê-la na porta. Apesar de sua determinação, não pôde deixar de perguntar. Conheceu alguém interessante em Paris? Prendeu a respiração à espera da resposta da irmã. Os mesmos homens chatos de sempre, anunciou Monique. Então Deus tomara a decisão final. Convidei alguém para jantar esta noite, anunciou Teresa. Acho que vai gostar dele. Não devo nunca deixar que alguém saiba o quanto gosto dele, pensou Teresa.
Naquela noite, às 7h30 em ponto, o mordomo levou Raul Girardot até a sala de estar, onde Teresa, Monique e os pais esperavam. Minha mãe e meu pai, Monsieur Raul Girardot. Muito prazer. Teresa respirou fundo. E minha irmã Monique. Como vai? A expressão de Monique era polida, nada mais. Teresa olhou para Raul, esperando vê-lo atordoado pela beleza de Monique. Muito prazer. Apenas cortês. Teresa continuou imóvel, a respiração presa à espera das faíscas que surgiriam entre os dois. Mas Raul fitou e disse: Você está muito bonita esta noite, Teresa. Ela corou e balbuciou: Obrigada. Tudo naquela noite foi confuso. O plano de Teresa de aproximar Monique de Raul, vê-los casar, ter Raul como cunhado, nada disso sequer começou a acontecer. Por mais incrível que pudesse parecer, a atenção de Raul concentrou-se toda em Teresa. Era como um sonho impossível que se tornava realidade. Sentia-se como Cinderela, só que era a irmã feia e o príncipe a escolhera. Era irreal, mas estava acontecendo. Teresa descobriu-se a fazer um esforço para resistir a Raul e seu charme, porque sabia que era bom demais para ser verdade e temia ser magoado outra vez. Durante todos aqueles anos escondera suas emoções, protegendo-se contra o sofrimento que acompanhava a rejeição. Agora instintivamente tentou mais uma vez fazer a mesma coisa. Mas Raul era irresistível. Ouvi sua filha cantar, disse Raul. Ela é um milagre. Teresa corou. Todo mundo adora a voz de Teresa, comentou Monique suavemente. Foi uma noite inebriante, mas a melhor coisa ainda estava para acontecer. Ao terminar o jantar, Raul disse para os pais de Teresa: Seus jardins parecem adoráveis. Então olhou para Teresa. Você me levaria para vê-los? Teresa olhou para Monique, tentando decifrar as emoções da irmã, mas Monique parecia completamente indiferente. Ela deve estar cega, surda e muda, pensou Teresa. E depois recordou todas as ocasiões em que Monique fora a Paris, Cannes, Saint-Tropez, à procura de seu príncipe encantado, sem jamais encontrá-lo. Então a culpa não é dos homens, é de minha irmã. Monique não tem a menor ideia do que quer. Teresa virou-se para Raul. Terei o maior prazer. Lá fora, ela não pôde abandonar o assunto. Gostou de Monique? Parece muito simpática, respondeu Raul. Pergunte o quanto gosto da irmã dela. E ele abraçou e beijou. Foi diferente de tudo que Teresa já experimentara antes. Ela tremeu nos braços de Raul e pensou: Obrigada, Deus. Muito obrigada. Quer jantar comigo amanhã? Perguntou Raul. Quero sim, balbuciou Teresa. Quando as duas irmãs ficaram a sós, Monique comentou: Ele parece gostar muito de você. Acho que sim, murmurou Teresa timidamente. Gosta dele? Gosto. Tome cuidado, mana. Monique soltou uma risada. Não deixe que lhe suba a cabeça. Tarde demais, pensou Teresa desamparada. Tarde demais. Teresa e Raul então passaram a se encontrar todos os dias. Em geral, Monique os acompanhava. Os três passeavam juntos pelas praias em Nice e riam diante dos hotéis com aparência de bolos de casamento. Almoçaram no Hotel du Cap, em Cap d'Antibes. Visitaram a Capela Matisse, em Vence. Jantaram no Château de la Chèvre d'Or e na fabulosa La Ferme Saint-Michel. Uma manhã, às 5 horas, os três foram ao mercado do produtor que se espalhava pelas ruas de Monte Carlo, compraram pão fresco, legumes e frutas. Aos domingos, quando Teresa cantava na igreja, Raul e Monique ali estavam para ouvir. Depois Raul abraçava Teresa e murmurava: Você é mesmo um milagre. Eu poderia ouvi-la cantar pelo resto da minha vida. 4 semanas depois de se conhecerem, Raul pediu-a em casamento. Tenho certeza que poderia conquistar qualquer homem que quisesse, Teresa, mas eu ficaria honrado se me escolhesse. Por um momento terrível, Teresa pensou que ele estava escarnecendo, mas Raul acrescentou antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Minha querida, devo lhe dizer que já conheci muitas mulheres, mas você é a mais sensível, a mais talentosa, a mais afetuosa. Cada palavra soava como música aos ouvidos de Teresa. Queria rir, queria chorar. Como sou abençoada por amar e ser amada, pensou. Quer casar comigo? A expressão de Teresa respondia por ela. Depois que Raul foi embora, Teresa correu para a biblioteca, onde a irmã, o pai e a mãe tomavam café. Raul me pediu em casamento. Seu rosto estava radiante e quase tinha beleza. Os pais ficaram aturdidos. Foi Monique quem falou. Tem certeza de que ele não está atrás do dinheiro da família, Teresa? Aquilo soava como um tapa na cara. Não quis ser grosseira, acrescentou Monique. Mas tudo parece acontecer depressa demais. Teresa estava determinada a não permitir que coisa alguma destruísse sua felicidade. Sei que quer me proteger, mas Raul tem dinheiro.
O pai deixou-lhe uma pequena herança e ele não tem medo de trabalhar para ganhar a vida. Teresa pegou a mão da irmã e suplicou. Por favor, Monique, fique contente por mim. Nunca pensei que conheceria esse sentimento. Sinto-me tão feliz que poderia morrer. Os três abraçaram-na e disseram como estavam felizes por ela. Começaram a discorrer excitados sobre os planos para o casamento. Na manhã seguinte, bem cedo, Teresa foi à igreja e ajoelhou-se para rezar. Obrigada, pai. Obrigada por me conceder tanta felicidade. Farei tudo para me mostrar a altura do seu amor e do amor de Raul. Amém. Teresa entrou no armazém geral nas nuvens e disse: Se não se incomoda, meu caro senhor, eu gostaria de encomendar um tecido para um vestido de noiva. Raul riu e abraçou-a. Você será uma noiva maravilhosa. E Teresa sabia que ele falava a sério. Era esse o milagre. O casamento foi marcado para o mês seguinte na igreja da aldeia. Monique, é claro, seria a madrinha. Às 5 horas da tarde de sexta-feira, Teresa falou com Raul pela última vez. Ao 12:30 de sábado, à espera de Raul na sacristia da igreja, já com um atraso de meia hora, Teresa foi procurada pelo padre. Ele pegou-a pelo braço e levou-a para um canto. Teresa ficou espantada com sua agitação. O coração começou a bater forte. Qual é o problema? Aconteceu alguma coisa com Raul? Ah, minha cara, murmurou o padre. Minha pobre e querida Teresa. Ela começava a entrar em pânico. O que houve, padre? Conte logo. Eu acabei de receber uma notícia. Raul... Foi um acidente? Ele está ferido? Girardot deixou a cidade no início desta manhã. Ele o quê? Deve ter acontecido uma emergência que o fez... Ele partiu com sua irmã. Foram vistos quando pegavam o trem para Paris. A sala começou a girar. Não, pensou Teresa. Não devo desmaiar. Não devo fraquejar perante Deus. Anos mais tarde, ela só tinha uma lembrança nebulosa dos acontecimentos subsequentes. À distância, ouviu o padre fazer um comunicado aos convidados para o casamento. Mal percebeu o tumulto na igreja. A mãe abraçou-a e murmurou. Minha pobre Teresa. É demais que sua irmã fosse tão cruel. Sinto muito. Mas Teresa mostrava-se subitamente calma. Sabia como endireitar tudo. Não se preocupe, mamãe. Não culpo Raul por se apaixonar por Monique. Aconteceria a qualquer homem. Eu deveria saber que nenhum homem jamais poderia me amar. Está enganada, protestou o pai. Você vale 10 Moniques. Mas sua compaixão estava anos atrasada. Eu gostaria de ir para casa agora, por favor. Eles atravessaram a multidão. Os convidados recuaram para deixá-los passar, observando-os em silêncio. Ao chegarem ao chateau, Teresa disse calmamente. Por favor, não se preocupem comigo. Prometo que tudo vai acabar bem. Subiu para o quarto do pai, pegou sua navalha e cortou os pulsos. CD 12. Capítulo 12. Quando Teresa abriu os olhos, o médico da família e o padre da aldeia estavam de pé ao lado da cama. Não, gritou ela. Não quero voltar. Deixe-me morrer. Deixe-me morrer. O suicídio é um pecado mortal, avisou o padre. Deus deu-lhe a vida, Teresa. Só ele pode decidir quando deve acabar. Você é jovem, tem uma vida toda pela frente. Para fazer o quê? Soluçou Teresa. Sofrer mais? Não suporto a angústia em que estou vivendo. Não aguento mais. Jesus suportou a dor e morreu por todos nós, disse o padre gentilmente. Não vire as costas a ele. Precisa repousar, disse o médico após examinar Teresa. Já falei com sua mãe para lhe fazer uma dieta leve. Ele sacudiu um dedo para Teresa. Isso não inclui navalhas. Na manhã seguinte, Teresa saiu da cama. Quando entrou na sala de estar, a mãe disse alarmada. O que está fazendo de pé? O médico mandou... Preciso ir à igreja. Preciso falar com Deus, falou Teresa com a voz rouca. A mãe hesitou. Irei com você. Não, devo ir sozinha. Mas... Deixe-a ir, interveio o pai. Eles observaram a filha desolada a sair de casa. O que acontecerá com ela? Murmurou a mãe de Teresa. Só Deus sabe. Ela entrou na igreja tão familiar, foi até o altar e ajoelhou-se. Vim à sua casa para lhe dizer uma coisa, Deus. Eu o desprezo. Desprezo-o por me deixar nascer tão feia. Desprezo-o por deixar minha irmã nascer tão bonita. Desprezo-o por deixá-la tomar o único homem que já amei. Cuspo em você. As últimas palavras soaram tão altas que as outras pessoas se viraram para fitá-la, enquanto ela se levantava e saía da igreja cambaleando. Teresa nunca imaginara que pudesse haver tanta dor. Era insuportável. Era-lhe impossível pensar em qualquer outra coisa. Descobriu-se incapaz de comer ou dormir. O mundo parecia abafado e distante.
As lembranças explodiam-lhe na mente incessantemente, como cenas de um filme. Recordou o dia em que ela, Raul e Monique passeavam pela praia em Nice. Está um lindo dia para o mergulho, sugeriu Raul. Eu adoraria, mas não podemos. Teresa não sabe nadar. Não me importo se vocês dois forem nadar. Ficarei à espera no hotel. E se sentira muito satisfeita porque Raul e Monique estavam se dando tão bem. Almoçavam numa pequena estalagem, perto de Cannes. A lagosta está ótima hoje, sugeriu o maître. Eu vou querer, disse Monique. A pobre Teresa não pode. Os crustáceos a deixam cheia de urticárias. Sinto saudade de andar a cavalo, comentou Raul quando estava em Saint-Tropez. Costumava montar todas as manhãs quando estava em casa. Quer ir comigo, Teresa? Eu não sei montar, Raul. Eu não me importaria de ir com você, Raul, interveio Monique. Adoro montar. E os dois passaram a manhã inteira passeando a cavalo. Houvera centenas de pistas e ela não percebera nenhuma. Fora cega porque quis ser cega. Os olhares de Raul e Monique trocavam, os inocentes contatos das mãos, os sussurros e risos. Como pude ser tão estúpida? À noite, quando Teresa conseguia finalmente cochilar, havia sonhos. Eram sempre um sonho diferente, mas sempre o mesmo sonho. Raul e Monique encontravam-se no trem, nus, fazendo amor. O trem passava por uma ponte sobre um desfiladeiro que ruía e todos no trem mergulhavam para a morte. Raul e Monique encontravam-se num quarto de hotel, nus na cama. Raul largava um cigarro e o quarto explodia em chamas. Os dois eram queimados até a morte. Seus gritos despertavam Teresa. Raul e Monique caíam de uma montanha, afogavam-se no rio, morriam num desastre de avião. Era sempre um sonho diferente. Era sempre o mesmo sonho.